nem sempre a gente associa a nossa comunicação com esse contato internamente sentido. O que a focalização nos ensina é que só há comunicação porque há esse contato sentido. E tudo aquilo que a gente vai falar é uma tentativa de simbolizar, de pôr palavra naquilo que eu estou sentindo. Mas nem sempre a gente percebe que ao falar, nós estamos apenas expressando uma experiência sentida. E essa é a habilidade do terapeuta, é perceber que em cada partilha do cliente, em cada situação que ele está dizendo, ele está nos contando de uma experiência sentida. Então, as intervenções mais eficazes de um terapeuta são aquelas que vão apontar, ou seja, chamar a atenção do cliente para aquilo que ele está sentindo, para aquilo que ele está experimentando no momento onde ele está me contando o que ele está me contando. Então pode ser qualquer assunto, nenhum assunto vai ser bobagem, nenhum assunto é trivial, né? Até mesmo quando eu estou com alguém que me fala sobre uma indignação política, e tem gente que fala assim, eu não queria falar desse assunto, ou a pessoa fica falando disso para não falar de si, mas ela está falando de si quando ela fala isso. Ela está falando de si quando ela fala do futebol, ela está falando de si quando ela fala, né, dos novos produtos de maquiagem, ela está falando de si quando ela está falando de qualquer indignação, né, sobre a justiça social, sobre política, sobre o mundo, né? Então, porque ao falar de qualquer coisa que a gente elege para falar, temos aqui uma experiência que está sendo diretamente sentida. Mas isso nem sempre é levado em conta, porque se a gente começa a responder aquilo que a pessoa está falando, muitas vezes você pode me dizer, Matheus, mas às vezes a gente fala não é do que a gente sente. Às vezes a gente está falando justamente de algo oposto ao que eu estou sentindo. E aí é que começa a aparecer a beleza da focalização como um caminho para checar se essas palavras que estão saindo da minha boca, elas estão realmente tendo por referência uma experiência sentida, ou elas estão saindo da minha boca de uma forma justamente para me distanciar daquilo que eu estou sentindo. Então, a focalização nos ajuda desenvolvendo uma forma da gente checar isso. E como que eu checo se o que eu estou falando vem da minha alma, se o que eu estou falando está sendo sentido? Nós vamos buscar na focalização, a cada fala, a cada partilha, seja uma fala do terapeuta ou do cliente, a gente vai fazer uma pequena pausa e um convite para checar com o corpo qual é o efeito de estar dizendo isso que você está dizendo. Isso te toca de alguma forma? Isso move algo em você? E a gente vai então começar a trazer para a consciência corporal uma referência de movimento sentido. Porque toda vez que a gente conseguir falar de algo que corresponda ao que eu estou sentindo, sabe o que vai acontecer? Um movimento sensório. E esse movimento sensório, ele vai estar dirigindo assim, algo para uma abertura. Nós vamos sentir algo se abrindo, a sensação de que algo que estava fechado começa a se abrir. Ou então nós vamos sentir um alívio, né, de uma tensão que começa a se soltar nesse momento, onde eu trago a simbolização precisa do que eu estou sentindo. Por exemplo, outro dia eu estava andando e falava, puxa, eu estou sentindo algo, eu ainda não sei, mas tem um desconforto aqui, parece uma tristeza, e aí eu buscava percorrer a minha experiência sentida para ver se essa palavra se encaixa, não pareceu, aí até que veio uma palavra, solidão.
No momento em que essa palavra chegou, junto com ela veio um alívio, né? Vieram lágrimas e um alívio, como a experiência corporalmente sentida se soltando, agradecendo pelo fato de estar sendo ouvida. É isso, o nosso corpo e toda essa estrutura emocional, ela agradece toda vez que ela se sente aceita, escutada e acolhida. E esse agradecimento, ele acontece em forma de alívio, né? Em forma de soltura e um sentimento profundo de prazer. É um prazer enorme a gente conseguir se escutar. É um prazer enorme a gente conseguir se compreender. Então, nós temos agora uma nova referência para que essa compreensão aconteça de uma forma efetiva. Que toda vez que a gente estiver sendo compreendido por alguém, ou a gente mesmo estiver conseguindo se compreender, nessa hora o nosso corpo ele vai se abrir, ele vai agradecer. Então, tudo aquilo que eu falo desse lugar sentido, seja a meu respeito ou a respeito, né, de qualquer experiência que eu esteja vivendo, né, se ela estiver vindo desse lugar sentido, ela vai estar trazendo uma experiência muito viva, né, ela vai estar sempre nos movendo para frente. Então, por exemplo, se eu trabalhar com a escrita experiencial, que é uma das coisas que a gente... Depois eu posso falar mais disso, mas é uma das coisas que eu tenho exercitado, e todos os encontros em grupo que a gente faz, a gente também traz esse convite, assim, para que as pessoas possam escrever aquilo que elas estão vivendo. Quando eu começo a escrever, mesma coisa do que falar. Se eu estiver escrevendo algo que sejam só pensamentos dissociados da minha experiência sentida, eu corro o risco de passar assim longe, de posso ficar escrevendo uma tese de doutorado que aquilo não necessariamente vai ter um efeito transformador para mim. Agora, se eu começo a considerar aquilo que eu estou sentindo, a cada escrita eu vou parar um pouquinho e sentir o efeito daquele movimento, daquela expressão. E aí nós vamos ter a chance de ver como que a nossa escrita também pode ser dirigida por aquilo que me toca. Quando eu começo a ser tocado, quando eu começo a sentir, abre mais caminhos, mais palavras, mais visões para que eu possa continuar escrevendo. Então, e se eu começo a escrever e aquilo vai ficando sem vida, sem movimento, nós vamos percebendo que a escrita vai perdendo energia, eu paro para que ela não fique uma escrita só racional, mental, onde é aquilo que eu falei, eu posso escrever, posso falar sobre qualquer coisa que eu não estiver sentindo, né? E a gente pode ficar ali como um ato muito automático. Mas quando a gente fala de uma escrita experiencial, nós estamos querendo dizer, pôr palavra naquilo que está sendo sentido agora. E para isso eu vou ter que ficar checando. O checando onde? No corpo. É o corpo que é o palco da nossa experiência, que é o palco da nossa experiência sentida. E através desse constante voltar a atenção para o corpo, nós vamos estar conseguindo precisar, nós vamos estar conseguindo acolher essa experiência de uma forma muito clara, a ponto de nos deixarmos ser guiados por ela, né? Então, assim, nós vamos também de outras formas. Eu falei aqui da fala sentida, falei da escrita sentida, e agora eu posso falar também da leitura sentida. Mesma coisa, algumas leituras, elas são formas de estar enchendo o nosso intelecto de informações que não têm nenhum poder transformador. Quantos livros que você leu que talvez você nem lembra de ter lido, ou quantas, às vezes, livros que você está lendo e você vê a primeira, segunda, quando você está na terceira página, você olha e fala, o que eu li mesmo? Então, às vezes minha mente nem está ali, ou às vezes minha mente está ali, colhendo informações, mas sem esse espaço para checar se aquilo que eu estou lendo está trazendo um movimento na minha experiência.
está trazendo mudança corporalmente sentida. Então, é esse um tema que vai mudar a nossa forma de falar, que vai mudar a nossa forma de escrever e que vai mudar a nossa forma de ler. E depois a gente pode falar como que isso pode mudar a nossa forma de nos relacionarmos com tudo, com as pessoas, com a vida. Mas muda a nossa forma de ler. Em vez da gente preocupar com quantidade de leitura, nós vamos agora começar a preocupar e a nos ocupar da qualidade da leitura. Então quando eu estou lendo algo e isso de alguma forma me toca, eu paro a leitura, eu não vou continuar lendo. Quando me tocou, eu li um texto, nossa, que frase, eu paro e vou sentir aquilo um pouco mais e vou dar um tempo daquilo ir se abrindo aqui no meu peito, Nós temos aqui, então, uma outra forma de nos relacionar com tudo, com a escrita, com a fala, com a leitura. Outro dia eu estava no meio de uma live, na verdade era do nosso Evangelho Sentido, e muitas coisas surgem no momento que a gente está na interação da live, dos grupos de focalização. Ali naquele momento, às vezes surge uma palavra que eu digo que eu nunca tinha dito, que eu nunca tinha pensado sobre ela. Ela surge em resposta a uma interação de alguém. É muito curioso isso, o poder do momento vivido, do momento da interação ali, ela vai estar sempre nos provocando e abrindo possibilidades de algo novo acontecer. E aí, nesse momento, eu não sei o que alguém disse, o que eu estava vivendo ali, e aí eu falei algo. Eu não sei exatamente agora a frase que eu disse, era algo assim, nós escolhemos o que a gente quer ver, uma coisa assim. Ver é uma escolha, o que a gente vê é parte da nossa escolha. Algo assim que eu disse, mas naquele momento, quando eu disse isso, eu pedi para parar um pouco, porque veio junto com aquilo uma emoção, sabe, um nível de compreensão sentida, e aí por um momento uma lágrima escorreu. Tem tudo isso gravado, eu parei, gente, espera um pouco, eu estou sentindo isso que eu acabei de falar e eu preciso só de um tempinho. E aquilo ali foi se assimilando, se acomodando, abrindo. Naquele momento, para mim, foi importante escutar isso. Depois, assim, não importa se eu faça disso uma tese para alguma coisa, não importa, mas naquele momento, não estou querendo dizer se isso é certo ou se é errado, não estou querendo defender nenhuma teoria a respeito disso, mas naquele momento, essa palavra, essa frase, abriu uma possibilidade nova, um significado, sentido diferente, que trouxe um alívio, que trouxe uma consciência recheada de paz, Então, toda vez que a gente conseguir simbolizar a nossa experiência, nós vamos experimentar alívio, paz e um prazer. Para mim foi um prazer estar aqui falando, elaborando, comunicando essas ideias que têm um efeito tão transformador e tão gratificante na minha vida. Até a próxima. Sobre isso que a gente vai falar mais, direcionado aos terapeutas nessa imersão do dia 8, às 8 da manhã. Se isso te interessa, você vai ter uma experiência que pode mudar toda a sua clínica e eu te espero lá.